Gostava de falar acerca do motivo que leva seres pensantes a afastarem-se de debates, ou a pelo menos limitarem a sua presença em debates de forma muito grande, não quererem saber de debates com a maior parte das pessoas. Porque este é um padrão que nós podemos reparar em semelhança a outras características de pensadores que já abordámos em vídeos passados. Uma grande característica que nós reparamos é que o pensador tende a expor as suas ideias nos meios apropriados, seja em palestras, em congressos, em livros, em artigos científicos, onde quer que seja. Até em canais de YouTube, existem pensadores que têm canais de YouTube. Mas raramente, ou não muitas vezes, os vemos numa discussão aberta, género de discussão política, com outros indivíduos acerca das suas ideias. Não vemos basicamente o pensador a debater com qualquer um. E porquê isto? Por várias razões, mas a primeira é porque o pensador percepciona que raramente se consegue convencer os outros. Quando vamos a uma discussão, o pensador pode ter a ideia de que vamos de mente aberta e na expectativa de mostrar o que sabemos, mas também de ir num prisma de aprendizagem, de poder aprender com o outro, de poder aprender com as visões do outro. Mas o que o pensador muitas vezes percebe, o que ele percepciona, é que na maior parte dos debates ninguém consegue convencer ninguém. As pessoas apenas querem dizer os seus pontos de vista, muitas vezes vomitar retórica, às vezes até sem sentido, e não estão interessados em ouvir o que o outro tem a dizer. Não estão interessados em, basicamente, perceber de onde o outro vem e porquê que tem as visões que têm acerca de determinado assunto. Eles apenas estão interessados em expor as suas ideias e ganhar o debate. Para muita gente, esse é o grande objetivo. E, portanto, o pensador afasta-se, porque o pensador não vai para um debate na mesma perspectiva que vai para um jogo de futebol ou para outro desporto qualquer. Ele não vai para ganhar, para suplantar o adversário. O pensador, lá está, vai numa expectativa de contributo e de aprendizagem. E vê que na maior parte das pessoas isso não acontece. Mas também não acontece porque nós temos que perceber também que a vida de cada um é única. Todos nós temos experiências diferentes. Embora todos vivamos no mesmo mundo, todos vivamos na mesma terra, embora em localizações geográficas diferentes, mas todos temos experiências neste mundo radicalmente diferentes. Existem vidas que certas pessoas, se soubessem do que se passa na vida do outro, acreditariam que ele era um extraterrestre, porque a sua experiência está tão desvinculada do que eles estão habituados a ver que nada faz sentido. Então nós temos de ter isto presente, temos de ter isto em mente, porque se nós pensarmos bem no assunto, as visões, as opiniões sobre qualquer assunto de uma pessoa advêm muito das suas experiências, advêm muito daquilo que ele viveu na sua vida. Portanto, a sua opinião espelha a sua experiência, espelha as suas vivências. E devido a esta forma, a esta característica, nós percebemos que o indivíduo, o ser humano, não é totalmente racional. Ao contrário do que muitos querem dizer que são, o ser humano não é racional. A sua opinião é moldada pela sua experiência, é moldada pelo seu passado, muitas vezes, pelo aquilo que ele sente no presente. Certamente que existem pessoas que tentam contrariar esta tendência, mas sabemos que isto é algo muito prevalente na maior parte das pessoas. Portanto, já têm ideias pré-concebidas que não pretendem ver-se livre delas. Portanto, lá está. Dificilmente vamos conseguir convencer as pessoas devido a toda esta amálgama de circunstâncias. As suas experiências, as suas visões, os seus preconceitos. Tudo isto junto leva-os a ter opiniões muito vincadas muitas vezes. Por isso é que nós vemos hoje, por exemplo, a polarização em diversos assuntos, e as pessoas já não estão abertas a mudar de opinião, já não estão abertas a sequer pensar o que será estar no lugar do outro. Portanto, nesta senda, apenas podemos fazer aquilo que Alexandre Dumas, o grande autor francês, nos disse. E o que é que ele nos disse? Ele disse-nos basicamente: não discuta, pois não conseguirá convencer ninguém.
Isto foi um grande autor, autor dos Três Mosqueteiros e o, o Conde de Monte Cristo, por exemplo, grandes obras de literatura. Foi isto que ele nos disse. Foi isto que ele percebeu no século XVIII, XIX, onde ele viveu. Portanto, isto já são constatações antigas, não é nada da modernidade. Isto é algo inerente ao ser humano. Mas isto de uma razão diversa acerca que é dispar todas estas que referimos agora. Que é de quando discutimos com tolos, e infelizmente muitas pessoas são tolos na medida em que eles não pensaram realmente nos assuntos, eles regurgitam ideias que lhes foram passadas, que lhes foram transmitidas por amigos, pela sociedade, pelas televisões, pela internet, pelo que quer que seja, e não tendem a pensar realmente nos assuntos. E muitas vezes estão mais preocupados em aderir às ideias que são mais bem aceites na sociedade do que em realmente pensar nos problemas e poder ser um rebelde. Alguém com ideias muito dispares e muito fora daquilo que é o mainstream. A maior parte das pessoas não são assim. Portanto, em certa medida, acabam por ser tolos. Porque têm opiniões vincadas sobre pensamentos sobre os quais eles não pensaram. Portanto, e nesta senda, o tolo quer estar sempre certo. O tolo, lá está, não vai para o debate com uma mente aberta. Ele vai para um debate na expectativa de provar que o outro está errado e sabendo que ele está certo à partida. Mais até do que isso, muitas vezes ele não só acha que sabe que está certo, como ele acha que sabe que ele é o bom e que o outro é o mau. Ele não é capaz de ver nuance. Ele não é capaz de ver, lá está, que diferentes pessoas têm opiniões diferentes por causa das suas experiências. Não, ele sabe que o outro é mau e que ele é bom. Este é o género de polarização que se passa na cabeça de um tolo. E, portanto, obviamente, por que motivo irá o pensador discutir com alguém assim? Porque discutir com alguém assim não mais é do que a mesma coisa que estar a discutir num bar com bêbados, basicamente. Em que gritam muito, berram muito, discutem muito e não se aprende nada e apenas se perde tempo. Portanto, qual é o objetivo do pensador perder tempo a discutir com estas pessoas? Nenhum. Ainda para mais porque quando se discute com um tolo, o que se passa é que podemos apresentar-lhe factos e ele não quer saber dos factos. Muitas vezes até pode dizer que os factos que lhe foram apresentados não fazem sentido ou são factos idiotas, digamos assim. Ou muitas vezes distorce as ideias dos outros, ou nem sequer consegue compreender as ideias dos outros e distorce-as de uma maneira que, quando nos dá o seu ponto de vista para rebater a nossa ideia, a ideia que nós tentamos transmitir está completamente irreconhecível, porque ele distorceu-a para lá de qualquer reconhecimento. Portanto, de novo, para que discutir com alguém assim? Não há sentido, não há nenhuma utilidade, é apenas uma perda de tempo. E nesta perspectiva, outro grande autor da literatura, Mark Twain, também tem algo a dizer-nos. E ele diz-nos que quantidade nenhuma de provas irá convencer um idiota. Isto foi dito por Mark Twain. Portanto, como é que nós iríamos discutir com alguém assim? Sabendo que podemos apresentar provas, podemos apresentar factos concretos, podemos expor-lhe gráficos, estimativas, o que quer que seja, e ele vai dizer-nos que nada disso conta, porque na cabeça dele as coisas são completamente diferentes. Quer dizer, este pensamento só seria válido se ele tivesse alguma informação concreta de que os dados poderiam ser manipulados. Pode acontecer. Pode acontecer haver dados manipulados, pode acontecer haver dados que não foram feitos da forma mais rigorosa. Mas ele terá então que apresentar uma prova que o faz desconfiar. Ele não pode dizer apenas que os dados não servem porque está na cabeça dele. Ele tem que apresentar uma prova, um artigo científico, uma peça jornalística, qualquer coisa que realmente sirva de evidência que as provas que lhe estão a ser apresentadas podem não ser as mais sérias, digamos assim. Só num caso desses é que isso seria válido. Ignorar provas por outro motivo qualquer é apenas ser um tolo. Nada mais do que um tolo. E não merece que o pensador perca tempo
a trocar ideias com ele. Portanto, em suma, o pensador não perde tempo a discutir porque percebe a diversidade de experiências que leva à diversidade de opinião e também a incapacidade de olhar através dos olhos do outro. Ele percebe também os egos enormes, os egos grandes das outras pessoas que não lhes permitem dizer que sim, que estão errados e que realmente sobre determinado ponto o outro tem razão. E também compreende que muitas vezes o outro nem sequer consegue prescrutar aquilo que lhe está realmente a ser transmitido e vai distorcer e deformar qualquer ideia que lhe seja transmitida ao ponto de ficar irreconhecível. São estas as principais, não todas, mas as grandes razões que levam o pensador a afastar-se do debate, que levam o pensador a deixar cada um com a sua ideia e a expor as suas visões através de meios em que, ao menos, tem alguma apreciação e tem alguma. Um meio onde pelo menos as suas ideias sejam valorizadas. É isto que o pensador muitas vezes faz. Se gostarem, peço que deixem um like e que subscrevam se gostam deste género de conteúdo. E, acima de tudo, resta-me dizer-vos que Deus vos abençoe, fiquem todos bem e até uma próxima.